com uma camisa mandar jeans, vários o dias, último né, João? modelo da M-Officer, que avaliado em R$ 350. Ricardo Opa aí. Ismael. Porra, desfilando M-Office na nossa tela aqui do Roda. Já está chegando. R$350. Não, como é o nome? É Vila Romana. Como é aquela que todos os políticos usam, que não é Polo, não, é uma marca sofisticada. Dudalina. Tome. Dudalina. O pessoal do iate só usa Dudalina. Quando iate. fecha a loja do Dudalina no Shopping Ricardo, Barra, é um desespero. Ricardo, seu microfone está mutado. Tá desligado, cara. Toque na tela. Ainda não. Toque na tela que vai aparecer o microfoninho. Pronto. É uma pessoa que não trabalha com áudio e vídeo, né? Imagina. É a primeira vez hoje. Mas, meu amigo, você lá, todo mundo está fazendo, você chega e apresenta. Ele tem 4 holds, 2 produtores. Nada. Não é assim, ele não. faz chamada de casa. Não é Faz assim, chamada não. de casa. Aparece na Globo de madrugada com a chamada da casa dele. Eu tô vendo tudo aí. Ele fala, gente, amanhã de manhã, vamos falar sobre você que tá em casa. Eu tô ligado. Mas, olha, antes eu ralei bastante lá na emissora, viu? Para fazer chamada de casa. Pô, tinha que fazer lá, é foda. Viu? Olha, estamos recebendo aqui, como eu já apresentei, o nosso querido Ricardo Ismael. Top! É Ricardo Ismael. Ismael. É hebraico. Eu sei porque ele foi meu colega de sala, né? Fomos colegas na pós-graduação. E aí eu falo, gente, não é Ismael, é Ismael. Eu conheço o cara. Gentilmente cedido pela Rede Bahia. Gentilmente cedido. Inclusive, é o melhor recall da Rede Bahia. É o jornalista que o público mais gosta. Eu já soube de pesquisas internas. 2 horas no ar, menino. 2h30, hein? 2h30. Se não gostar, não tem pena e vai votar dele. Já estou providenciando um reajuste salarial para ele ainda esse mês. Muito obrigado. Das sessões de fisioterapias inclusas. Agora, a família crescendo, isso é algo muito importante. A família está crescendo, né? Aí tem que botar isso aí. Tem que igualar com Jéssica Senra. Vamos seguir adiante. Olha, vamos para frente. Olha, o Ricardo está lançando aí, né, mais um livro, né? Esse especial, né? É um livro, eu não tenho outra palavra para definir, além de emocionante, porque tem poesia, tem um lado lúdico, tem uma proposta super interessante aí, né, da relação com o passado, da relação com a identidade, né, que é o Menino de Asas Invisíveis, que nós recebemos gentilmente esse trabalho. Né? Aí está o livro, as ilustrações. Engraçado, né? Como o livro infantil depende da ilustração. É incrível, eu diria que é meio a meio. Eu acho que o trabalho do escritor é 50%, e o ilustrador 50%. E o ilustrador não dá um passo sem estar... Não, e o escritor, eu acho, também pode dialogar e mexer em alguma coisa, assim, porque é um trabalho conjunto lindíssimo, né? Então, bem-vindo. Fernando, eu vou fazer uma coisa que a gente não tem feito, mas eu vou tentar costumar fazer. Eu queria que Ismael falasse em curtas palavras o que é o livro, o que é o recado do livro, para que o ouvinte, que ainda não tem a menor ideia do que seja esse menino das asas, dá um toque mais ou menos o que é a história. Bom, muito bem. Primeiramente, obrigado mais uma vez ao Roda Baiana, a casa que sempre me acolhe, me recebe aí. Já virou tradição. Vou lançar um livro, venham cá. Vocês têm... Eu começo com o pé direito, viu? Vocês me trazem muita sorte. Vendo muito livro quando apareço aqui. Bom, então, esse livro, ô Jonga, em resumo, é a história... Eu diria que é a história de uma família marcada muito pelo amor, né? Pela relação de um bisneto com a sua bisavó centenária. É um menino que deseja descobrir o que é que existe do outro lado do mar, quando o mar acaba, depois que o oceano acaba. A história é motivada por isso. E ele faz essa viagem até o outro lado, ele chega até a África, mas chega em asas imaginárias, em asas invisíveis. É uma viagem mágica, uma viagem realmente na fantasia. Que só as crianças conseguem fazer, né? Exatamente. Daí o título. O nosso dia a dia como criança é fazer as viagens. Isso inspirou tantas outras coisas, como o Plux Plaktizum, por exemplo, que é um super especial da Globo, das crianças que viajam pelo espaço. E, assim, essas asas que levou esse menino a atravessar o oceano são ainda suas asas da infância, Ricardo, que fazem eu acho que sim. Construir essas histórias? Sim, eu acho que sim. Eu acho que completamente. Eu vejo esse menino aqui da capa do livro e eu me reconheço nele o tempo inteiro. Sabe, me reconheço no aspecto físico e nessa coisa da imaginação, né? Essa criança aqui é uma criança que cria um mundo, né, através da imaginação. E eu lá em Serrinha,
um moleque nessa idade, eu também viajava nessas asas assim, né? Os recursos eram poucos, inclusive os livros infantos juvenis a gente não tinha acesso. Então eu imaginava bastante, né? Eu criava esses mundos, eu me projetava para o mundo através da imaginação. Eu acho que é isso mesmo, são essas asas de uma criança lá do sertão, né? Que hoje já é um homem, um adulto, mas que tenta buscar resgatar esse menino que há em si para contar uma história infantil. E a imaginação ainda voa, né? Sim, sim. Vocês sabem, viu, Ismael, Fernando, Faustão, que eu peguei histórias em LP. Então, assim, às vezes eu não pegava livro, mas assim, eu vi Robin Hood em LP, eu botava naquela... Disquinho colorido, era colorido. Dona Baratinha, o casamento da Dona Baratinha. Como é importante a literatura, como é importante a literatura sonora ouvida por discos para criança, que eu lembro que eu viajava, eu via todas as cenas, eu queria montar no cavalo do bandido, do Robin Hood, é um momento sensacional, né? Da criança deixar ele ir. É mais ou menos sobre isso que você trata? Sim, é sobre isso, é sobre tudo aquilo que a imaginação é capaz de produzir, João. Eu acho que é sobre o lúdico, é sobre o imaginário, mas é sobre o concreto também. Porque essa criança ela vai buscar algo que ainda não sabe o quê e descobre a sua própria história, descobre a sua ancestralidade, a sua relação com a África, muitas vezes perdida, esse laço que muitas vezes se rompe, né? E aí, conduzido por esta bisavó centenária, que é uma referência à própria ideia da ancestralidade, não matou a bisabagé tem 100 anos, mas conduzida por esta senhora, ele chega até a sua própria história, né? Ele é levado a descobrir o porquê do seu nome Haduk, ou Haduk, né? Qual é a sua relação com o antepassado africano, de onde veio o seu sangue real, ele acaba descobrindo isso também. Então é um pouco disso tudo, eu diria que é uma construção aí de muitas coisas, são muitas mensagens numa só personagem. Então não são exatamente asas, né, Guerreiro? Uma corda que puxa ele de volta. Claro. Para essa história aí que eu acho super importante que você levanta e que está sendo muito levantado hoje também, que é a questão assim, muitas pessoas têm como referência de ancestralidade a escravidão. E elas não sabem o que veio antes da escravidão. Então, isso gera uma autoestima baixíssima em grande parte da população preta desse país. Né? Babi, liga o microfone. Não é Babi, não. Ricardo tá vendo o jornal. Não é Babi, não. Tá. Pera lá. Então deixa eu desligar. Pera lá. Eu tô de olho no peixe e outro no gato. Não, calma. No intervalo você desliga. Pera aí. Que figura é essa? Eu achei que era Babi, mas vi que o microfone tava... Uma mulher começou a falar. Não perdeu emprego. Mas não perdeu emprego. Eles ficam vindo no jornal, eles perguntaram, ele já respondeu. Eu vi no jornal. Aqui é ligado. Tem um dado aí interessante que você traz essa possibilidade do reconhecimento. Quando você fala assim, era um rei e uma rainha. Os seus antepassados não são 2 escravos. Né? Os seus antepassados são reis e rainhas. Então, isso é um dado muito importante para essas crianças todas que estão aí em formação, né? Para entenderem que elas não são simplesmente descendentes, que a escravidão foi uma circunstância. Né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho muito importante. É isso, o Guerreiro. Quando a Mojubá me propôs escrever essa história, assim, tendo um menino preto na capa, de imediato, assim, de pronto, de saída, eu já pensei, eu vou escrever a história que eu acredito ser a história verdadeira, a história mesmo dos antepassados que não são escravos ou não foram escravizados, são seres humanos que foram escravizados e que, portanto, eu preciso trazer essa ideia, essa mensagem para a capa do livro. Que seja um menino que tem essa relação com o seu antepassado, com o seu ancestral real, por isso ele descende de uma rainha e de um rei, de uma outra África, que não a África do safari, dos elefantes ou dos leões, que não a África do exótico, mas uma África de civilização. Veja você que no livro eu não tenho todas as ilustrações, nada nos remete a essa África tribal, exatamente, exatamente. É uma outra história, é uma África de civilização, né? Tanto é que você veja que você tem lá um reino próspero, um reino comandado por uma rainha, exatamente, né? Em que, inclusive, o livro fala isso, em que viviam com harmonia e que viviam em solidariedade. Quer dizer, eu tento, de alguma maneira, e modestamente, desconstruir essa ideia, exatamente, desmistificar essa ideia de que a gente vem de escravos, né? Muito pelo contrário, a gente vem de seres humanos que viviam em civilização. Essa é a ideia, essa é a proposta.
Isso é um resgate muito importante. Tem uma pessoa ameaçando o Ricardo. Eu não sei quem é. Melhor no intervalo você não, é porque eu deixei a porta, tem uma pessoa ameaçando aberta. com a faca. Dá um perigo, eu vou mandar a polícia para ir. Deixei a porta aberta e o vento bateu. Lá, ainda daqui a pouco ele vai. Olha, Ricardo... Antes de você chamar o comercial, eu queria chamar a atenção de uma entrevista que a gente fez há pouco tempo com o Letieres. E Letieres chama a atenção de uma coisa muito importante. Ele disse que depois de décadas de estudo, ele chegou à conclusão que toda música do mundo é influenciada pela música africana. E que nós apenas temos sorte pelo infeliz acontecimento da escravidão de termos uma ligação tão estreita com a África. Mas que, na verdade, a música africana ela influenciou todo o mundo e toda a música vem a partir da música da África. Isso é bacana. É outro cara que fez um paralelo. Isso é lindo, isso é muito bonito. Para a escravidão, completamente fora da escravidão, entendeu? A importância da música africana antes da escravidão, depois, durante, independente da escravidão. Só queria levantar isso. Depois é bom a gente botar os assuntos um com o outro. Carlos, a gente está indo para o intervalo. Eu queria deixar um gancho aí para o segundo bloco. Quero você comentar um pouquinho aí, o jornalista, o escritor, né? Se você sempre escreveu, já está no segundo livro, já soube que tem vários aí prontos para sair. Você, na pandemia, escreveu loucamente. Se não tiver, vai ter que dar um jeito. Produziu loucamente. Muito. Então, assim, como é que é essa relação? E aproveite o intervalo para se livrar dessa ameaça, que eu soube que é de uma emissora. Tranca a porta. Que é uma pessoa de uma emissora concorrente que está aí tentando esfaquear. Não é, não. Então, a gente vai para o intervalo e volta já com mais Ricardo Ismael. Ismael, valeu, até já. Ricardo aprovou, passou no teste. Aprovei. Maravilhosa. Eu gosto que ela entra no ar com semi-risco. Todo dia eu invento uma maluquice, Ricardo. Ela fica toda não, ela entra plena, ela entra pleníssima ali. Pleníssima, ela tem que ignorar a loucura de Guerreiro. Hoje foi morno. Não teve... Guerreiro, na verdade, ela é maravilhosa. Ela entra morrendo de vergonha e medo de responder. Responda! Ela respondeu, ela vai me dar trela, não acaba nunca. Ricardo, eu deixei uma pergunta. Ricardo, que você não está entendendo. Ele fala sempre um absurdo antes da menina entrar. Isso é bullying. Desestabiliza a menina. Ele tá segurando a gargalhada, aí não sabe o que é que ele estraga com a intervenção da menina todo dia, Ricardo. Guerreiro sendo guerreiro, né? Ricardo, meu querido, vamos nós. Ricardo Ismael está lançando o livro Menino das Asas Invisíveis. Ricardo, vai ser quando o lançamento? Fala aí pro pessoal. Bom, o lançamento oficial próxima sexta-feira, 19 horas, no meu Instagram e no Instagram da Mojubá Editora, esse virtual, e aí depois a gente está fazendo algumas ações, a gente pensa em fazer algumas ações físicas, né? Obedecendo esses protocolos aí de retomada, em shopping, livraria, mas ainda estamos estudando nesse momento como é que seriam essas ações. Por enquanto, o lançamento na próxima sexta-feira, virtual, lá no Instagram. Guerreiro deixou o gancho. 19 horas. Guerreiro deixou o gancho de como é o jornalista, o escritor, como é que você abre a gaveta e tira bota, como é isso aí? Bom, cara, esse é um exercício, eu me pergunto sempre isso, assim, né? Em que momento começa um e termina o outro. É difícil separar essas nossas personas, né? Eu acho que eu acabo misturando tudo, assim. Tanto que eu, quando escrevo na ficção, ou seja, estou aqui no computador fazendo uma história e tal, pesquisando, em determinados momentos eu tenho que virar a chave, sabe? Parar e falar, mas espera lá, esse aqui é o texto que não é o texto adequado, vamos lá. Eu fico o tempo inteiro me policiando quanto a essas personas, sabe? Agora é difícil você separar, porque eu sou um jornalista, faço isso há 20 anos, né? Então escrevo texto técnico, diário lá para a televisão e tenho essa técnica, né? Agora, quando eu me proponho a escrever uma história de ficção como esta, eu preciso virar de fato essa chave. E agora, é claro que essa bagagem do jornalista vem junto, e vem na pesquisa, vem no cuidado com o texto, vem na escolha das palavras, vem no exercício da coesão. Ricardo, é um pacote junto. É diferente um jornalista. Às vezes o cara é médico e músico. Esse cara vira a chave. Ele vira. Você é um jornalista e está atento a tudo o tempo todo. É um vício. O jornalista está com a antena aberta. Então, por ser jornalista, aí é muito difícil não misturar um pouco
Aí é você controlar... E escreve todos os dias como jornalista, né? O problema é esse, é o vício, né? Mas é um vício bom, assim. É o exercício da palavra, né? Trabalhar com a palavra é muito bom, eu sou muito apegado à palavra, eu gosto desse ofício, e é isso, é difícil realmente separar as coisas. E é aquilo que eu falei, algumas horas eu tenho que parar eu releio bastante, né? Falo, mano, peraí, isso aqui não tá legal, isso aqui não é do lúdico, não é da ficção, isso aqui é mais, sabe... Eu fico me policiando para não caminhar para um texto muito... Para não cortar onda, né? Para não cortar onda, exatamente, né? Porque a onda é outra. Uma curiosidade, né, assim, que eu sempre tenho... Como é que brota a inspiração? Eu vou escrever sobre isso. Aparece, são várias, você faz uma seleção, como é que brota isso? Bom, então, assim, depende muito da proposta, assim. No caso desse livro, eu fui demandado pela editora. A editora queria um livro que tivesse um personagem preto na capa e que o livro abordasse ancestralidade. Eu já tenho aí um ponto de partida, né? A partir daí eu começo a refletir, e aí você tem muito de memória afetiva, ou tem muito de leitura, das vivências nossas, né? Do exercício do jornalismo, do contato com as fontes, das histórias que já contei. E aí eu vou tecendo ali, primeiro vou pensando muito em como desenvolver. O que eu sei é que às vezes eu tenho certeza de como a história começa, mas não sei como ela termina, ou imagino um desfecho, mas não sei como é que ela vai começar, ou tenho algum elemento que aparece no meio da história, algo específico, uma imagem que me ocorre, e a partir desses frames, desses fragmentos, eu vou tecendo uma narrativa, né? Não existem regras. Me lembro que em Rita Quebra-Cama eu estava quebrando a cabeça para encontrar um desfecho para a personagem, eu não conseguia, eram 15 dias e a editora me cobrando o livro. E eu descobri dormindo. Acordei louco na madrugada e fui para o computador. E aí botei a ideia lá, escrevi algumas coisas, depois eu fui burilar o texto. Mas é isso que dá, é um processo muito fluido e muito intuitivo, né? É massa, bicho. Como é que foi, Ricardo, a receptividade do seu primeiro livro? Como é que foi assim, essa estreia? As pessoas lhe deram feedback? Como é que foi isso? Olha, é interessante isso, porque assim, você sabe que existe um preconceito original para com jornalistas que partem para o campo da literatura, né? Eu digo original por quê? Porque as pessoas partem de um pressuposto preconceituoso de que jornalista, especialmente aqueles que atuam em televisão, estão preparados para o texto técnico rápido, para aquele lead básico, para contar uma notícia e não mais do que isso. Então não se meta em literatura, né? Assim, né? Não, mas é verdade. Inclusive as pessoas, eu me recordo rindo disso, de pessoas que me olhavam assim de cima a baixo, mas sabe, daquela expressão, mas quem é esse cara que tá batendo a essa porta, né? E assim, quando eu lancei o livro, eu estava com muito medo, o primeiro, o Infanto Juvenil, de como o livro seria aceito, como é que ele seria recebido, e estava preocupado muito com a crítica. Como é que a crítica, os meus colegas autores, né, enfim, vão receber esse livro? Mas esse que, para minha surpresa, foi de uma recepção assim, impressionante. Nem eu e nem a editora imaginávamos que o livro fosse ser abraçado daquela maneira, né? É claro que tem a exposição de mídia, tem a minha visibilidade na televisão, tem os anos de Jornal da Manhã, tudo isso facilita. Mas, para além disso, e aqui eu preciso reconhecer o meu mérito, tem o texto em si, tem a história contada, sabe? E assim, tanto que mais de 10 escolas adotaram ainda no ano passado o livro, com aulas remotas. Esse ano a gente teve a adoção do livro A Princesa do Olhinho Preguiçoso em outras escolas. O Menino de Asas Invisíveis ainda não foi nem lançado oficialmente, embora já esteja circulando, mas também já foi adotado por algumas escolas. Ou seja, a resposta me surpreende e que me mostra, sim, por que não? Eu sei contar histórias, eu quero contar histórias também para as crianças, e eu acho que essa resposta positiva coroa essa aventura na literatura, que não é fácil, né? Ricardo, eu vou puxar um tema que a gente, inclusive, já fez um Filosofando com Pizza sobre isso, né? E esse tema ficou cada dia mais pertinente, que é a questão da fake news, né? Sim. Você hoje é um jornalista que apresenta um jornal todos os dias, né? 2h30, e a gente está vivendo aí uma disseminação cada vez maior. Hoje a gente já tem uma reação, né, a isso, mas a gente viveu um período e até hoje vive de notícias falsas que são espalhadas aí à torta e à direita. Como é que você vê isso, essa história? Como é que o jornalismo pode mexer com isso? Já puxando o jornalista na conversa. Bom, isso também é uma provocação interessante, assim, isso me assusta muito, sabe? Tanto quanto a pandemia, tanto quanto o vírus, essa outra pandemia da fake news, porque
é um exercício, sabe, de um retrabalho diário em você confirmar o que é fato, separar joio de trigo, você informar as pessoas do que de fato é o correto, o que está acontecendo, sabe, para além dessas notícias que são inventadas com o intuito de confundir as pessoas. Então, é um trabalho duro. Tanto é que você veja, os grandes veículos de comunicação criaram serviços específicos para isso, né? Fato ou fake, enfim, para até o governo do estado tem um canal. O governo tem, enfim, você tem as instituições que se mobilizam diante dessa loucura que é essa pandemia de fake news. É terrível, porque muitas vezes a gente recebe, nós temos um WhatsApp que é aberto, a gente recebe coisas assim, vídeos, situações de troca de tiros, e nós, jornalistas, no afã de informar, né, de dar a notícia, a gente quer dar aquela notícia, mas precisa, evidentemente, que checar, mas elas são feitas de uma forma tão convincentes que, às vezes, a gente para e fala, opa, isso aí parece verdade, sabe? Você muito doido. No início das fake news, eu dancei. Agora, só que eu não sou jornalista tão atuante. E você chegou a dançar porque no início eu não estava preparado. Hoje, a gente já está preparado e, assim, Sim. Vou checar. A gente checa 100%, com medo. Mas provavelmente você tenha dançado e propalou alguma notícia errada alguma vez. Eu mesmo já. Olha, eu me lembro, assim, eu me lembro de, por exemplo, uma aglomeração. Mas isso foi lá atrás, bem no início, né? Quando a gente ainda noticiava muito essas aglomerações, aquelas festas clandestinas, tudo mais. E aí eu me recordo que a gente recebeu um vídeo e esse vídeo ele mostrava exatamente uma aglomeração. Depois se soube que aquele vídeo tinha, acho que 3 meses. Era velho, exatamente. Mas aí, comparando as imagens, você via que eram muito parecidas. E aí sim, isso confunde. Né? Isso confunde, mas chega para a gente como algo quente, algo do dia, sabe? E é aquela coisa, a gente quer noticiar, a gente vai checar, evidentemente, é o nosso papel, mas, assim, de fato, é uma casca de banana no caminho do jornalista. Faustão, tem uma mensagem aí. Umas mensagens aqui, Celso Queiroz fala, grande figuraça, Ricardo Ismael, abraço para esse competente apresentador. Clóvis Martins fala, grande apresentador também. Denise Alves fala, muito bem, Ricardo, é bullying mesmo que a gente falou. Denise Alves fala, Ricardo Ismael, tudo de bom. E Mário César Oliveira fala, um grande conterrâneo. A gente falou aqui no intervalo que você é de Serrinha e as ilustrações estão por conta de George Lopes, que também é de Tapetinga, do interior do estado da Bahia. Você é de Serrinha e de Tapetinga. Você procurou propositadamente ou foi também a editora que fez esse link entre vocês? Não, foi a editora que propôs o nome do George, embora a gente trabalhe juntos, né, lá na TV. George é do setor de videografismo, mas é um artista, né? Você veja pelas ilustrações. O livro é lindo, é incrível. É lindo, a visão dele, a versão dele para o meu texto, né? Então, é um trabalho muito, muito bonito. Me surpreendeu, porque é curioso isso, viu, Faustão? Quando a gente escreve, quando eu escrevi o Hadouken, eu tinha uma visão, uma versão do que é esse meu personagem. Mas quando eu recebi a ilustração, o projeto de George, eu olhei e falei, é isso aí. Não seria outro senão esse, sabe? Parece que há uma conexão espiritual da vida. E o cara é um artista. Eu queria, inclusive, aqui deixar meu abraço para ele, porque muitas vezes o ilustrador, né, ele fica em segundo plano. Ele não aparece, né? É o autor quem fala. No livro ele está com um destaque idêntico ao seu no final. Isso aí é maravilhoso. Não, sem dúvida. Mas eu acho importante a gente, nesses espaços aqui de fala, colocar o nome do artista, do ilustrador, sabe? Que é um cara que também é tão importante quanto o texto, ou talvez até mais. Do livro, né? É quase um autor. A imagem é o grande passaporte, né? Para essa. O texto ele conduz, e essa imagem ele transforma. Por exemplo, o que prende, né? Quando eu assisti aquele clássico rapidinho, aquele Anjos, o primeiro foi o Código da Vinci, lembra aquele livro que foi um estouro, depois teve Anjos e Demônios, os dois maravilhosos. Brown, né? Dan Brown, exatamente. Eu li o Código da Vinci, aquilo me tirou, porque eu adoro a Agatha Christie, adoro aquelas coisas. Então, para mim, foi um livro maravilhoso. E anunciaram que Tom Hanks falou, não, eu quero ser Robert Langdon, e não importa quem é o diretor. Eu já li Anjos e Demônios, já vendo. Você já imaginava. Correntes em minha cabeça, claro. Fausto, é o seguinte, a gente está indo para o fim do programa, mas eu queria dizer que quem está no YouTube pode olhar que
Ricardo Ismael se mudou para Pituba, perto de Fernando Guerreiro, vizinho. Ele está 2 andares da cidade. Aquela luneta no tripé. É para ver o Bisbilhotar Guerreiro. Não, é porque ele está escrevendo o próximo livro, que chama Vida Íntima de Meu Vizinho. Aquela luneta que está ali. Janela indiscreta, janela indiscreta. Aí a classificação etária vai ter que ser lá para cima. Não se esqueçam que eu sou o senhor em decréscimo. Se ele escrevesse esse livro há 30 anos atrás, não seria nem publicado. Hoje já vai ser censura livre. Vai ser tranquilo, pode ser até uma história infantil. Né? Assim, vou fazer uma monotonia. Vou botar uma monotonia. Não chega. Monotonia não dá, mas né, aí a coisa está bem mais tranquila. Ricardo, projetos. Eu sei que você está com coisas novas vindo aí. Fala um pouquinho para a gente, o que você puder falar. Tem, sim. Então é isso. A gente lança o Menino agora sexta-feira e já temos um terceiro infanto-juvenil, porque, em verdade, foi um contrato que eu fiz com a editora de 3 livros, né? 3 infantos-juvenis. A Princesa do Olhinho Preguiçoso, esse do ano passado, O Menino de Asas Invisíveis e, fechando esse pacote, Deu a Louca na Bicharada, que é um livro que vai ser lançado também no Infanto Juvenil agora em novembro. Aí eu fecho esse meu contrato com a Mojubá e por uma outra editora eu já lanço no ano que vem, possivelmente já no primeiro semestre, o meu romance, que está aí decantando, né, já há algum tempo, ele está pronto, que se chama Um Canto de Amor para Darlene, que é um romance, enfim, uma história de Darlene, uma travesti nordestina, cearense, que sonha em ser uma cantora famosa, em ocupar os palcos, enfim. E aí ela migra, né, do Ceará para o Rio de Janeiro e acaba tendo a vida. Ela se encontra com uma antiga, já em decadência, rainha do rádio, e essa experiência transforma a vida da Darlene, essa travesti, mas ela acaba morta, ela acaba assassinada, porque é um pouco inspirada na vida de uma travesti mesmo, a Dandara. Que aí eu me inspirei, a Dandara dos Santos, e aí eu fiz essa personagem inspirada, mas tem essa trajetória, sabe, de apogeu, de ascensão e culmina, né, com o assassinato. Dos sonhos, da realidade, mais uma vez. E eu não posso perder a oportunidade. Cláudio Sacramento vai protagonizar minha próxima montagem musical, Deu a Louca na Bicharada. Só que vai ser a versão adulta. Tô fora. Ricardo vai liberar os direitos só do título. Eu vou fazer a versão adulta, Cláudio Sacramento protagonizando. É o primeiro musical gay pós-Covid. Uma adaptação livre. Tem que botar isso bem claro. Sacramento fará o personagem principal. Chave de ouro roda de hoje. Eu não podia perder. Faustão vai fazer a trilha sonora e vai cantar ao vivo. Estou imaginando a cena aqui. Oi. Muito obrigado, né, por sua presença aqui. A gente quer continuar sendo esse amuleto de sorte para você nunca deixar de vir aqui lançar seus trabalhos com a gente e dizer assim. Por favor. Eu queria que as pessoas, quando lhe encontram ou lhe veem, a nova geração, inclusive, de comunicadores, que a gente vê que a rádio mesmo é um celeiro desses, né? A rádio sempre deu oportunidade a novos comunicadores. Eu queria que você mandasse uma mensagem para essa turma nova e dizer assim, para terem muito cuidado com o jornalista e o autor, né? Porque apesar do ofício de escrever estar na vida dos dois, mas criar é um dom de um e organizar as informações é a ideia do outro. Então, manda uma mensagem para essa turma aí que está chegando. Cara, então é isso. Eu quero dizer que... engraçado, ontem alguém me perguntava isso, mas você não cansa de fazer jornalismo? E falei, eu não posso cansar, é o meu ofício. Eu sabe, me preparei para isso, acho que nasci para isso, trabalhar com a palavra, seja no jornalismo, na objetividade, seja na ficção, trabalhando com imaginação, enfim. É o meu campo, é a minha praia, a minha seara, é dela que eu gosto, é ela que eu percorro todos os dias. É o meu sustento, mas é o meu sustento material, mas também o espiritual, é o que me... É isso, e são personas distintas. Então, por favor, se me encontrarem aí, não me julguem pelas minhas personagens, mas pelo meu trabalho. Obrigado, um abraço. Boa sorte, velho. Boa Muito sorte. Obrigado. Sexta-feira, 19 horas. Isso, Instagram, Ricardo Ismael e Mojubá Editora. Muito obrigado, Roda Baiana. Adoro vocês, Beijo, viu? Obrigado aí, Ricardo. Valeu. Beijo, Obrigado. gente. Até a próxima.